Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse painel. Espero que todo mundo possa aproveitar. Tem muito conteúdo, tem muita informação a ser compartilhada, a ser dividida, experiências a serem compartilhadas e divididas. Então, espero que seja muito proveitoso para que todo mundo acompanhe, seja agora, seja depois, essa troca que a gente pretende fazer pela próxima hora aqui. Vou apresentar os convidados que estão presentes aqui. E aí, na sequência, a gente já começa um bate-papo, porque a ideia é que a gente possa fazer uma troca de ideias de maneira bastante informal. Quero também que cada um deles possa, logo de cara, apresentar um pouco das empresas que eles representam aqui, um pouquinho, ainda que rapidamente, das histórias que os trouxeram até aqui. A ideia desse painel aqui é que a gente possa falar dos pilares estratégicos dos negócios digitais para o crescimento em escala. Vamos falar aliás, é uma honra, obrigada pela presença de todos vocês. Vou apresentar, não necessariamente pela ordem, tá? Tiago Goulart, General Manager da Zubali. A Tatiana Matos, CEO da BlaBlaCar, também está com a gente, é um dos convidados de hoje. O Leandro Castro, CEO da Be Your Coffee, mas daqui a pouco ele vai explicar direitinho uma mudança no nome da Be Your Coffee. A Tereza Santos, CEO da Simpla, e também com a gente o Edson Lopes, CEO da Flixbus. Gente, obrigada pela presença de todos vocês e vou pedir já para a gente começar, Tiago, que você possa cumprimentar também as pessoas e falar um pouquinho da sua experiência, enfim, desse momento da Zubali também. E um tiquinho da história, ainda que rapidamente. Boa tarde. Perfeito. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pela presença. O evento está lindo, os conteúdos um melhor que o outro, então é uma baita responsabilidade com essa galera fera. Bom, eu sou o General Manager da Zubali. A Zubali é uma startup mexicana que acabou de passar por um Series A. A gente está no mercado de e-commerce, que é um mercado que está em ebulição. Quem aqui que está dentro do mercado de e-commerce sabe que vem vivendo no pós-pandemia. A gente é uma empresa B2B, nós ajudamos varejistas, leia-se supermercados, farmácias e qualquer negócio digital que tenha venda online, com toda a esteira fulfillment desse varejista. Então, pick, pack, delivery de produtos. E aí a gente utiliza, para que isso tudo aconteça, da gig economy. Então nós temos uma rede de colaboradores independentes que são conectados à nossa plataforma e fazem as tarefas de supermercado, delivery e tudo. É um modelo de negócio super bem sucedido. Chegamos no Brasil no começo do ano e já estamos expandindo para a 10ª cidade agora nesse mês. Então, uma honra estar liderando também essa operação aqui. Bom, minha carreira, dando um overview, eu sou publicitário, sempre na área de marketing, passei por todo o ecossistema, grandes agências, grandes anunciantes, também veículo de comunicação. E aí uma veia empreendedora me levou para trabalhar em tecnologia e eu sou geek, apaixonado por tecnologia e passei os últimos anos da minha carreira liderando uma vertical bem relevante dentro do Rappi no Brasil, até recentemente fazer essa mudança para ser General Manager da Zubali. Boa. Tatiana, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar presente. Faço minhas as palavras do Tiago. Acho que o evento está lindo, o conteúdo está de altíssimo nível e é uma baita responsabilidade, realmente. Bom, eu sou head da BlaBlaCar aqui no Brasil. Para quem não conhece, a BlaBlaCar é uma plataforma multimodal, é uma plataforma francesa, nasceu em 2006 na França. Chegou no Brasil em 2015. Inicialmente, a gente era uma plataforma de carona, então, basicamente, a gente intermediava a conexão entre condutores e passageiros que estavam indo para o mesmo lugar, a fim de que eles pudessem dividir custos. E hoje, a gente já é uma plataforma multimodal também no Brasil, então, além desse serviço de carona, a gente tem também o intermédio de venda de passagens de ônibus entre operadores regulares e o consumidor final. Então, a gente atua também como um marketplace de passagens de ônibus. E aí, falando um pouquinho sobre a minha trajetória e como eu cheguei aqui, eu, como o meu amigo Tiago, eu também sou da área de marketing, sempre trabalhei com marketing nos mais diversos setores, em varejo. E aí eu entrei no mundo de tecnologia em 2017 e, coincidentemente, no mundo de tecnologia e mobilidade. Eu entrei na Uber, trabalhei na Uber aí por quase 4 anos. Conheci meu amigo Edson, a gente foi contemporâneo lá na Uber.
Depois eu passei pelo Zé Delivery e entrei para a família BlaBlaCar aí ano passado. Vou fazer 2 anos na companhia. E eu sou apaixonada por mobilidade, apaixonada por tecnologia e por reinventar velhos hábitos ou criar novos hábitos de forma mais inteligente e otimizada. E vai ser super legal trocar esse papo exatamente sobre isso com essa galera aqui. Ótimo. Leandro, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado aqui pela presença, uma honra dividir palco aqui com todos vocês. Vou falar um pouquinho primeiro do Be Your Coffee, que agora se chama Woba, né? O barato aqui é que eu não vou precisar ficar mais explicando por que Be Your Coffee nos próximos eventos. Brincadeiras à parte, a gente mudou, né? Tem muito carinho pela nossa marca, né? Be Your Coffee, a marca que nos trouxe até aqui. Mas a gente fez uma mudança, né? O lançamento da marca nova aproximadamente 2 semanas atrás. E o porquê de Woba é que está muito mais conectado com o nosso propósito, que é de entregar mais equilíbrio entre vida e trabalho, né? O Woba vem de Work Balance. Então, dentro da nossa plataforma, nós somos um marketplace de espaços de trabalho, né? Então, dentro da nossa plataforma, a gente ajuda as empresas a trabalharem de qualquer lugar, né? A gente habilita as empresas a, de fato, fazerem um híbrido que funcione, onde não só tem a opção do escritório da empresa e do home office, mas mais de 1.500 espaços de trabalho distribuídos em mais de 200 cidades do Brasil e agora também com operação, iniciando a operação em América Latina, né? Iniciando ali pelo México. Tô com um sapato aqui ainda sujo de areia, né? A gente teve um retreat, né? Um evento na semana passada, onde foi o encontro. O Be Your Coffee ele já nasceu, né? E agora o Woba vai demorar um pouquinho ainda para me acostumar, mas ele nasceu já remoto, antes mesmo da pandemia, né? Então a gente não tem escritório, né? A gente tem 1.500 escritórios e todos os colaboradores podem trabalhar de qualquer um deles. E a gente, uma vez por ano, a gente se encontra, né, todos os colaboradores da empresa, para a gente não falar de trabalho, a gente só se conecta, faz festa, né, celebra juntos. E esse é o barato. Eu cuido de receita lá, eu sou diretor de receita, também vim da área de marketing, né, também sou da área de marketing, mas eu tive uma história um pouquinho diferente. Eu comecei estudando tecnologia e entrei para a Ambev, né, lá atrás, que era uma empresa super, super comercial. E aí eu falei, não quero mais saber desse negócio de tecnologia, não. Vou estudar marketing, eu quero ser, né, da área comercial, lavagem cerebral, que a gente passa lá na Ambev. E acabou que o destino me trouxe de volta para a área de tech. Então, hoje eu cuido de receita, porque praticamente, né, olhando lá atrás, antigamente a área de vendas era só, né, vai vender. Hoje em dia é tecnologia, né, a máquina de revenue passa por marketing, por vendas, por área de customer. Então, isso é o que me move hoje, os últimos 12 anos trabalhando em startup, fazendo amigos aqui com daqui a pouquinho Tereza vai se apresentar, mas a gente também trabalhou junto na Ingresso Rápido, e a verdade é que esse mercado é muito menor do que a gente imagina, né? A gente acaba conhecendo muita gente nesse caminho. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Carinhas conhecidas. Tereza, seja bem-vinda. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho, né? Aprender bastante também. Acho que toda vez que a gente vem falar, a gente acha que vai compartilhar conhecimento, a gente adquire muito mais. Falar um pouquinho da Simpla. A Simpla ela é um marketplace de eventos, de entretenimento, de cursos, eventos corporativos, sejam eles pagos ou gratuitos. Também na parte de eventos online, conteúdos on demand, plataforma para curso. Posso dizer que acho que vocês devem imaginar uma empresa resiliente, falar de evento depois de 2 anos de pandemia, né, nos traz aqui uma força surreal, e sobreviver a essa retomada com a força com que ela está sendo, também está sendo desafiador, mas um desafio muito bom. Falar um pouquinho sobre mim, eu também sou publicitária de formação, mas já desde tempos de faculdade eu já trabalhava na época em empresas de outsourcing de tecnologia, já estava inserida, fui para a área comercial. Meu comprometimento com o cliente era sempre tão grande que da área comercial eu fui para a área operacional, porque eu cansei de vender, aí eu fui começar a entregar um pouco, porque acho que é isso também, né? A gente às vezes quer só vender, mas uma hora a gente aprende a entregar também, e aí sempre tive uma carreira norteada com foco em cliente. Eu falo que
a minha posição, hoje à frente da liderança da Simpla, é uma jornada construída 100% olhando o cliente, né? 100% dos desafios que eu enfrentei para chegar na liderança da Simpla foi trazendo o pilar cliente como meu guia master, assim, e não me arrependo. Estar à frente da Simpla hoje, que é uma plataforma, né, que atende desde clientes long tail, que são produtores independentes, que podem gerar o seu próprio evento. A gente está falando aí de uma cadeia de quase 100 mil produtores que entram na nossa plataforma, que geram eventos. Neste momento, na Simpla, tem 38 mil eventos sendo ofertados. E de forma escalável, pensar em processos de atendimento, pensar em processos que a gente tenha as melhores entregas, as melhores experiências, porque quando a gente fala de entretenimento, passou da época da gente falar de ticketing, a gente não fala mais de venda de ingresso, como até eu e o Lê trabalhamos juntos em empresas que a gente ainda falava de venda de ingresso, agora a gente fala definitivamente de falar de experiência. Não tem forma, num volume como esse, de não se utilizar de tecnologia, de não pensar em forma a garantir escalabilidade em tudo que a gente faz, em tudo que nos norteia. Então, vai ser um prazer esse bate-papo, né, com grandes amigos aqui e espero poder compartilhar aí bastante coisa com todos vocês. Edson, por favor, seja bem-vindo. Obrigado à organização do evento, que de fato está lindo, num formato bem diferente do convencional. Eu queria agradecer também aos presentes. É uma honra estar só com gente fera para bater esse papo aqui sobre digital. Falando sobre a Flixbus, que é a empresa que eu tenho a honra de liderar aqui no Brasil, a gente lançou a operação em dezembro do ano passado, após 2 anos de preparação durante a pandemia. Flixbus hoje é um dos maiores players do transporte rodoviário mundial, acho que eu diria que o maior fora da China, aqui no mundo. A gente tem uma ambição muito grande para o Brasil, tanto de proporcionar uma solução de tecnologia que vai além de vendas online e offline de passagem, também passa por toda a tecnologia e a parte de plataforma necessária para operar no setor rodoviário, e também uma opção claramente acessível, sustentável na ponta do consumidor. Hoje a gente tem ambições enormes, o Brasil é um dos maiores mercados de ônibus, e a gente tem realmente como prioridade estratégica crescer aqui. É um desafio enorme regulatório, a Tati conhece bem essa discussão, é um desafio enorme regulatório, é um desafio enorme de competição, mas a gente está bem confiante que a nossa proposta de valor é bem relevante para o mercado. Falando rapidamente sobre a minha trajetória, ao contrário da grande maioria, eu não vim de marketing. Então, eu tenho uma formação em engenharia, comecei minha carreira no mercado financeiro, depois trabalhando com consultoria no BCG. E aí, fiz um movimento para a mobilidade que eu achei que fosse ser algo bem mais breve do que acabou sendo, porque é a minha grande trajetória nos últimos anos, que foi na Uber, né? Então, passei alguns anos lá, trabalhando em todas as equipes possíveis de operações e estratégia lá dentro. Em seguida, tive uma passagem rápida por outra empresa do SoftBank, que é a Oio, é uma empresa de hotelaria indiana, que ficou algum tempo no Brasil. E hoje tenho essa oportunidade aí há 3 anos de estar liderando a expansão da Flixbus na América Latina. Vai ser um prazer estar falando com vocês hoje à tarde. Boa. Nossa proposta central aqui é que a gente possa falar, trazer um pouco das estratégias, das histórias de como um negócio digital é bem sucedido, como é a construção de um negócio digital de maneira bem sucedida. É a tecnologia? São as pessoas? É a gestão dessas pessoas? Quais são as ferramentas? Quais são os desafios? O que está colocado hoje como desafio, que ainda será desafio, enfim, a leitura de cenário do momento. E aí já quero começar falando um pouco sobre mudança social, porque todas as empresas que vocês representam aqui, certamente, e em vários momentos fazem isso, olham para a dinâmica social, para o que está mudando no comportamento das pessoas, para aquilo que muda na forma de as pessoas consumirem, de se relacionarem, a maneira como elas trabalham, a maneira como elas se deslocam. E isso diz muito para as empresas onde está o caminho da inovação, mas mais do que da inovação, de oferecer algo que faça sentido e seja pertinente, que melhore a vida das pessoas. O que tanto mudou na sociedade para que as empresas passem a pensar no contexto digital antes de mais nada? E aí eu começo de trás para frente, pode ser assim, Diego? Mas aí vocês fiquem à vontade para também fazer essa troca aqui. Vamos falar um pouco dessa dinâmica social que impacta tanto a forma de construir uma empresa digital. Tá, eu vou falar sobre algumas mudanças, não necessariamente do impacto social em si, mas o que é que mudou na sociedade para que as pessoas tenham, enfim, uma velocidade de digitalização acelerada nos últimos tempos. Acho que eu citaria na ponta do consumidor talvez 3 coisas bem relevantes que me vêm à cabeça
rápido. Uma delas, obviamente, é a digitalização e a penetração de conectividade, smartphone. Então, assim, a existência da solução é uma coisa que aumentou a presença do digital na vida das pessoas. Então, na América Latina, nos últimos 10 anos, a gente passou de 37% de conectividade para 75%, que é o mesmo patamar de alguns países desenvolvidos há pouquíssimo tempo atrás. Acho que um segundo elemento, fora a questão da conectividade, é algo muito específico do Brasil. Ferramentas como, por exemplo, meios de pagamento e etc., permitiram com que o cliente que era adepto, por exemplo, do cash, para pegar meio de pagamento como exemplo, passasse a ter oportunidade do digital. O Pix é uma grande revolução nesse sentido, pela facilidade, pelo zero custo transacional. Então, pequenas mudanças no ferramental, como pagamentos, por exemplo, explicam isso. E acho que teve um grande acelerador nos últimos anos na ponta do consumidor, que foi a questão da pandemia. Então, assim, o e-commerce cresceu, acho que em 2020 versus o ano anterior, 60% no Brasil. E teve mais um ano muito bom agora em 2022, claro que não tão acelerado, mas várias empresas que ainda estavam passando por uma transformação digital precisaram acelerar esse processo para ter competitividade no digital por conta de tudo que a gente passou. Eu acho que essa é na ponta do consumidor. Acho que na ponta das empresas, de quem realmente está gerando valor e criando os produtos e serviços, é necessário ter mais produtividade para ter competitividade. Então, no momento que você reduz desde aquela horinha que você estava no trânsito para fazer um dia de home office, que seja 1, 2, 3, 4 ou 5, você está tendo um ganho de produtividade que lá na ponta, acumulado, vira uma vantagem de custo. Então, não é só o consumidor que mudou. A disponibilidade de ferramentas digitais e de recursos para você ganhar produtividade foram também diferenciais para que a sociedade, na ponta de quem cria as propostas de valor, ganhe celeridade também nesse sentido. Acho que, para mim, são os fatores que vêm em mente que aceleraram a digitalização como um todo. E isso pode ser visto em cada uma das áreas que vocês representam aqui, né? Em todas as áreas, por exemplo, do booking de coworking. Eu estava aqui brincando um pouco mais cedo com o Leandro, mas enfim, é isso, né? E aí, como a pandemia também provocou um pouco dessa mudança de comportamento, né? É isso. Há poucos minutos atrás ela me perguntou se podia falar book nos coworkings e eu falei, não tem problema, porque o primeiro investidor anjo do Bureau Coffee foi o Keith Cullen, né, que é o fundador do Booking, e a gente é muito comparado, de fato, né, por ser plataforma a eles. E de fato mudou muito, né? Eu não tenho dúvida de que a gente já vinha crescendo antes da pandemia. Durante a pandemia, eu acho que, como a grande maioria dos outros negócios, né, foi um momento super duro, né, super difícil. Imagina aqui, né, eventos, mobilidade, todo mundo, né, sofreu muito, mas o pós-pandemia, de fato, catapultou a gente numa velocidade gigante, porque, bom, primeiro, todo mundo já entendeu que a discussão já não deve ser mais de onde eu tenho que trabalhar, né? Não é mais uma discussão de latitude, longitude, aonde é o escritório, para onde eu tenho que ir trabalhar, e sim uma discussão de como é que eu faço para o meu colaborador ser o mais produtivo possível da onde ele queira trabalhar, né? Então, parte do nosso propósito hoje é ajudar, de fato, que as pessoas possam ser produtivas, que possam trabalhar, né, na rua da escola do filho, próximo da faculdade, né, e possam voltar a estudar, que as pessoas possam ser as suas melhores versões, né, de si mesmo, e que a gente consiga, né, a gente também sabe que, por um lado, o home office veio para mostrar, né, para esfregar na cara que não é possível ter esse trabalho, mas, ao mesmo tempo, existe uma necessidade das pessoas em construir conexões, né? O ser humano é um ser social, né? A gente precisa, de fato, né, principalmente quando a gente olha para os líderes, para os times, é importante que eles se encontrem, se conectem. Não é estar lá todo dia, porque, né, não faz sentido ir para um escritório para passar o dia no Zoom, em reunião, mas que você possa escolher, né, trabalhar com o seu time. Ninguém aqui convida, não, toma um café da manhã lá em casa e vamos trabalhar de lá hoje, né? E é exatamente o que a gente faz, né? A gente entrega escritórios próximo da casa das pessoas, né, que seja mais eficiente, cômodo, para que eles possam reservar, seja uma posição de trabalho compartilhada ou uma sala de reunião, e com isso entregar o melhor do híbrido, que é poder trabalhar de fato de qualquer lugar. Tereza, quer falar um pouquinho também sobre como essa mudança social impactou e como elas empurram as empresas a necessariamente pensarem o contexto digital antes de mais nada? O que eu trago aqui, né, eu vou trazer um pouco dos exemplos do próprio segmento da Simpla, né, do entretenimento, né, onde o digital invadiu mais do que nunca, porque não tinha opção, né? O forte do setor de eventos sempre foi o presencial, e nos últimos 2 anos a gente precisava se reinventar. Hoje, o que eu vejo, né? Sempre me perguntam, em todos os fóruns assim que a gente vem a participar,
se o digital veio para substituir a experiência presencial, principalmente para entretenimento, né? Nós vivemos uma enxurrada de lives, nós vivemos uma enxurrada de eventos de presencial e agora, online, agora a gente está vendo essa força da retomada. E eu falo que a gente nunca se colocou e não vê o produtor também encontrando o digital para substituir o presencial. Na verdade, é para complementar uma experiência, né? E quando a gente fala em venda de experiência, a Simpla, por exemplo, tem como propósito conectar a pessoas experiências únicas. A gente não tem caminho que não seja hoje de olhar o bem-estar também daquela pessoa na hora de... A experiência começa ali para ser única na hora que você começa a adquirir o teu acesso para um evento, né? Todo mundo quer comodidade. Cá entre nós, assim, gente, a gente já está num nicho que a gente já não quer mais dar passos para trás, né? Hoje eu estava toda feliz comprando o lanche da escola da minha filha pelo aplicativo. Pô, no meu tempo de escola, coitada da minha mãe, era passando a manteiga na bisnaguinha 8, 7 da manhã para a gente levar de lanche na escola. Hoje em dia você pede... Todo mundo quer comodidade. Tempo está valendo dinheiro, né? A gente está cada vez mais dando mais valor ao nosso tempo, né? Então, eu acho que hoje não tem caminho e passo para trás do digital, né? E no negócio da Simpla, hoje todo mundo quer garantir o melhor ingresso. Primeiro você quer garantir ingresso, porque do jeito que está retomado, se você consegue ingresso, você já está saindo na frente. Se você consegue o melhor lugar, o melhor setor, poxa, todo mundo ali já começa a tua experiência, a sua melhor experiência, né? Então, o que a gente tem trazido cada vez mais é que a gente quer comodidade. A gente quer uma vida um pouco mais fácil, gente. A vida da gente está tudo no celular. E é normal. Mudou? Mudou. Aceita. Minha mãe tinha até há pouco tempo atrás livros de receita. Hoje ela, graças a Deus, descobriu o aplicativo do panelinha.com. Que coisa melhor, gente, do que a gente guardar um monte de coisa no armário, livros de receita. E a vida é assim. Eu acho que a gente está querendo mais comodidade. Ainda tem muito por vir. Eu acho que é uma jornada, para mim, uma jornada sem volta. E as empresas precisam se adaptar. E quando a gente olha colaborador, gente, para o mundo de tech que a gente está falando aqui, já está difícil você encontrar os colaboradores se você deixando eles trabalharem livremente. E ótimo, a gente está aqui para buscar resultado. A gente não está aqui mais naquela modo de economia antiga, arcaica, que a gente tinha ali que bater cartão e tá ali mostrando trabalho. Hoje em dia conta entrega. Se a pessoa entrega melhor da casa dela, se ela entrega melhor do escritório, se ela entrega, conta-se resultado. Eu acho que hoje você ter talentos também para trabalhar com você dá liberdade, e para isso você precisa de tecnologia. Você não tem outra forma que não seja com isso. Então, para mim é um caminho sem volta. Há uma mudança no mercado do consumidor, está mais exigente. O tempo também conta muito nas respostas. Hoje todo mundo quer a comodidade, cobra por ela, né? Eu acho que ninguém liga de pagar taxas de serviço desde que a entrega seja muito boa, seja eficiente. Eu acho que está aí o segredo que a gente tem. Quem não aceitava muito o digital nessa pandemia aceitou a forceps, a gente não tinha, e agora eu enxergo que ninguém quer dar um passo para trás. Agora é a gente encontrar como se adaptar melhor a esse híbrido, porque a gente sente falta do presencial. É uma delícia estar aqui todo mundo junto num evento presencial, mas a gente também tem que encontrar o melhor caminho desse formato híbrido, porque hoje tem para todos os gostos e as empresas precisam se adaptar para diferentes perfis. Tatiana, quer falar um pouquinho também sobre esse momento e de mudança social? Sim, lógico. Eu acho que, além do que os meus companheiros já trouxeram, e acho que a Tereza tocou num ponto que é chave. Quando a gente olha na perspectiva da sociedade e do consumidor, sem dúvida nenhuma, tempo talvez seja a grande palavra. Acho que a gente vem descobrindo, e antes da pandemia isso já estava latente, que o nosso tempo é cada vez mais escasso. E aí, quando a pandemia devolve para a gente a força, um tempo, por muito tempo ali no início da pandemia, as pessoas sequer sabiam o que elas fariam com esse tempo. E aí, a partir do momento em que a gente começa a descobrir, redescobrir quanto esse tempo é valioso e quanto as soluções digitais que foram aceleradas, sim, pela pandemia, devolvem para a gente esse tempo, aí eu concordo, não tem como dar um passo para trás.
Acho que quando a gente fala em digitalização, eu já falei isso em outras oportunidades, muita gente pensa, nossa, digitalização é tecnologia, são máquinas. No final das contas, o que a gente busca com digitalização é otimizar ou reinventar ou inventar novos processos que sejam mais simples e que devolvam tempo para as pessoas. E aí eu acho que quando eu olho para a BlaBlaCar, tem um outro fator que talvez tenha ficado ainda mais óbvio durante a pandemia e faz parte, célula embrionária da nossa existência, é razão da nossa existência, que é o propósito da sustentabilidade, que eu acho que também vem de mãos dadas com as soluções digitais. Como que a gente consegue causar um impacto positivo, social, econômico, ambiental, porque hoje é necessário. A gente está num momento em que a gente está gritando para salvar o nosso planeta. Então, e eu acho que a digitalização é uma das forças motrizes para isso acontecer. A gente nasce lá atrás exatamente numa proposta de otimizar a mobilidade, né, a ida de ponto A ao ponto B, entregando para as pessoas tempo de volta, entregando para elas dinheiro de volta, porque elas economizam quando elas dividem os gastos na carona ou quando elas encontram passagens de ônibus acessíveis na plataforma e causando um impacto óbvio ambiental. A gente, enfim, uma das últimas pesquisas que a gente rodou em relação ao impacto que a BlaBlaCar traz hoje para o planeta, nós somos mais de 100 milhões de pessoas mundialmente, a gente está em 22 países, e a gente economiza 1,6 bilhão de emissão de CO2 todo ano, simplesmente com a nossa solução. Uma solução digital que reinventa aí um hábito, na verdade, otimiza um hábito que já existe desde que o mundo é mundo, as pessoas pegam carona, as pessoas compram passagem de ônibus e com isso a gente devolve, com uma solução digital, a gente devolve isso para o planeta. E eu acho que a pandemia fez com que a sociedade busque cada vez mais propósito. As pessoas estão mais ativistas, de fato, elas estão buscando e cobrando das empresas que não sejam simplesmente serviços pelo lucro. O que você está trazendo de volta para a minha comunidade? Que impacto positivo você traz para a minha comunidade com a sua solução digital? Então, acho que eu colocaria, além do que os meus companheiros disseram, reforçar um pouquinho a questão do tempo e trazer a sustentabilidade nesse tripé aí de economia de tempo, economia de custos e impacto ambiental para conta, enfim, para essa equação. E por fim, quando a gente olha, e aí olhando para a sociedade, quando a gente olha para o lado das empresas, para quem produz ou para quem oferece serviço, a gente não pode esquecer que escalabilidade e digitalização estão lado a lado. Então, para eu conseguir aumentar a minha margem e otimizar o meu custo, a solução digital, sem dúvida nenhuma, me faz ganhar escala, me faz expandir o meu negócio de uma forma muito mais sustentável. Tiago, quer acrescentar alguma coisa? Tiago, diga. Excelente. Estou aprendendo muito com a discussão e eu tenho escutado aqui excelentes pontos de vista. Um ponto relevante dessa discussão é que a gente não pode falar de tecnologia, pelo menos na minha visão, sem olhar os movimentos ou o desenvolvimento social da sociedade, né? Então, a tecnologia, aí a discussão de ovo e a galinha. Quem chegou primeiro, quem evoluiu primeiro. Mas a sociedade evoluiu e a tecnologia acompanhou isso e foi, assim, algo primordial para chegar no momento que nós estamos hoje. O que eu quero dizer com isso, vou deixar um pouco mais tangível no que eu estou querendo explicar para vocês. Se a gente pegar ali o começo, né, da década de 2000 até 2010, a gente tinha um tipo de consumo de tecnologia, né, bem superficial do que é hoje, muito mais para consumo de conteúdo, pouca aplicabilidade em negócio, as empresas ainda engatinhando em termos de digitalização. Quando como a própria tecnologia evolui e a gente começa a transportar o hábito de consumo das pessoas para o ambiente online, seja o hábito de consumo, seja o hábito social, através de plataformas, de comunidades, de você criar seus grupos sociais e você interagir com outras pessoas no ambiente online, isso também transforma a sociedade. E aí eu conecto muito com a discussão sobre como que negócios digitais nascem. Porque os próprios negócios digitais, eles nascem dessa transformação e dessa evolução da sociedade. Então, o negócio digital, ele tem como princípio resolver lacunas da sociedade. Então, quando a gente fala de negócios digitais, a gente fala, putz, que problema que essa startup resolve, que problema que esse negócio está querendo resolver e tudo isso. Então, isso acontece por quê? Porque a internet, ela potencializa, ela catapulta, usando a palavra do meu companheiro aqui,
lacunas e problemas que a sociedade tinha que estavam escondidos no ambiente físico. As pessoas não tinham noção que, de fato, ela tinha um problema como aquele. Né? E aí a gente pode colocar isso numa lista de mobilidade, e-commerce, consumo, serviço, produto, enfim, uma série de coisas que a sociedade começou a ver e falou, putz, tem ineficiências aqui, e se existisse uma empresa que fizesse isso, de fato, tornaria e devolveria tempo para a minha vida. Então, os negócios digitais, eles nascem, eles acompanham essa evolução da sociedade. E aí acontece um fenômeno, eu vou pular alguns anos, acontece um fenômeno chamado pandemia. E a pandemia, ela é um propulsor de tudo que a gente está vivendo, né? A pandemia, ela, tirando toda a parte ruim, que é a grande parte disso tudo, mas no que tange a tecnologia, ela forçou um avanço de anos em poucos meses, né? E principalmente, a pandemia, ela mexeu num ponto que para mim é chave em todo esse processo. A pandemia mexeu em comportamento. As pessoas não compravam, e eu vou trazer um pouco para o meu mercado para tangibilizar um pouco para vocês. As pessoas não compravam supermercados online. Não era um hábito do brasileiro comprar supermercado. Ele comprava pizza, ele comprava eletrônicos, ele comprava outro tipo de produto. Ele não comprava supermercados. Inclusive, em muito grande parte do brasileiro, ir ao supermercado físico era um evento. Quando as pessoas estão trancadas em casa, ela tem que fazer a compra do mês, ela tem que fazer a compra de ocasião da casa dela, é uma nova categoria que se lança no ambiente online. Então, se você começar a replicar isso para outras categorias, olha o tamanho do mercado que abriu no pós-pandemia. Isso tende a evoluir cada vez mais, porque se a gente olhar o mercado de meios de pagamento, o Pix, ou as moedas digitais e tudo que está acontecendo agora com criptomoedas e tudo, o que vai acontecer com a vida financeira das pessoas no ambiente online vai ser uma transformação absurda e muito diferente do que a gente está vivendo hoje, né? E além que a pandemia, ela trouxe confiança para as pessoas que ela pode ter uma vida socialmente ativa no ambiente online sem ter medo de que aquilo possa, de alguma forma, ser ruim ou comparado com o ambiente físico. Então, as pessoas hoje, elas estão transportando hábitos do ambiente físico por ambiente online sem nenhum tipo de receio. Então, a gente vê vários mercados sendo transformados, mercado de trabalho, as pessoas trabalhando de forma remota, que era um caos, né? A gente fala antes da pandemia, era um assim, a gente não tinha nem ferramentas direito para fazer um Zoom. O que era um Zoom antes da pandemia, gente? O que era um Google Meet antes da pandemia? Então, olha o avanço de tecnologia que teve nesse mercado. Olha o paradigma que tinha para trabalho remoto antes da pandemia. Olha o paradigma que tinha para evento antes da pandemia. Então, a gente começa a transportar isso para vários outros mercados. Então, a minha visão sobre negócios digitais e avanço da sociedade, eles caminham paralelamente. E quando eu olho para frente, e eu olho em e-commerce, eu estou olhando um mercado que ele vai ser... Qualquer previsão que a gente faça para o e-commerce para os próximos anos, a gente certamente vai fazer uma previsão muito errada. Porque esse mercado, ele tende a ser transformado absurdamente. A gente começa a olhar pequenos negócios sendo digitalizados, a gente começa a olhar categorias novas se lançando no e-commerce, ganhando muita relevância, a gente começa a olhar métodos de pagamento novos acontecendo e sendo lançados todos os dias, a gente começa a olhar plataformas sendo lançadas de e-commerce a todo momento, tem um fenômeno de influenciadores e de nano-influenciadores acontecendo que está rompendo bolhas e isso vai mudar completamente o hábito de consumo das pessoas. Então, no que tange a tecnologia e esse momento que a gente está vivendo, é mágico, é um momento, nós somos privilegiados, porque a gente pegou um antes e um pós aqui, né? Um mundo antes da tecnologia, um mundo antes da pandemia, e o que a gente está acompanhando nessas evoluções. E eu tenho muito prazer de estar vivendo um mercado que está em total ebulição como o mercado de e-commerce. Pois é, mas eu queria ouvir de todos vocês em relação a gargalos, dificuldades, gargalos, porque que esse é um caminho sem volta, a gente já viu aqui, é um caminho sem volta. Onde moram os principais gargalos no Brasil? Ainda é em relação a acesso à tecnologia, amplo acesso, embora haja um crescimento, mas ainda amplo acesso a tecnologias, e também em relação à mão de obra, quer dizer, queria saber de vocês um pouco onde mora hoje o nosso principal gargalo, onde está o gap nessa área. Quer começar? Bom, a gente tem um problema no Brasil que ele não é
segredo para ninguém que é o problema de infraestrutura, né? Então, quando a gente ouve e consome conteúdos sobre o impacto do 5G e o que isso vai transformar a indústria, o que isso vai transformar consumo de conteúdo, o que isso vai transformar mercados, a gente tenta trazer isso para a vida real no Brasil. A gente vê que isso é para uma minoria no Brasil, minoria em termos de região, né? O Brasil é um país continental, até o 5G ele tiver a capilaridade a ponto de transformar, de fato, o Brasil na capacidade que o 5G tem de transformar, a gente tem que fazer uma reformulação de infraestrutura no Brasil. A gente tem um outro ponto muito relevante, que as pessoas... Isso é um dado bem interessante, gente. A gente tem uma média de 2 celulares por pessoa no Brasil. A gente tem 210 milhões de pessoas. Olha o tanto de dispositivo móvel que a gente tem. No entanto, as pessoas utilizam, grande parte das pessoas utilizam as redes sociais, utilizam o acesso ao dispositivo móvel para consumo de conteúdo ainda. Tá? Que é um paradigma que, como eu venho falando, vem mudando muito. O pós-pandemia acelerou muito para transação financeira, para compra e tudo isso. Isso abre um leque enorme para a transformação nesse mercado, mas, na minha visão, a gente ainda tem um problema a ser vencido, né? Um desafio a ser vencido de infraestrutura aqui. Um caminho que a gente tem, talvez da iniciativa privada, a gente começar a trazer soluções que minimizem um pouco desse impacto de infraestrutura, mas certamente, se por um lado a gente tem esse problema, a gente tem um outro viés aqui, uma outra perspectiva de diversas oportunidades que a gente tem. O Brasil é um celeiro de oportunidades para os negócios digitais nascerem nesse momento. Boa. Alguém mais? Quer falar, Leandro? E de educação digital? Queria só acrescentar, porque a gente está falando de infraestrutura, de acesso, educação digital também entra nessa? Entra, e eu até acho que vale conectar, né? Eu gostei muito aqui do lance do tempo, né? na questão da tecnologia, e vejo que tem um outro, né? Muitas vezes as empresas confundem muito tecnologia com digitalização, né? A tecnologia é um composto de hardware, software, né? E, enfim, o que você adota, processos, né? Que você adota para se tornar de fato mais tecnológico. A digitalização, né, fazendo um exemplo rápido aqui, a tecnologia é eu comprar um computador e uma impressora, né, e ter sistemas. A digitalização é eu tirar um processo da minha empresa de que eu preciso imprimir um papel e ele precisa ser assinado. Eu adotar uma plataforma como uma DocuSign. Isso é, de fato, a digitalização. Quando a gente olha para a educação, que também passa por uma revolução, né, você tem dados hoje, né, que se você linkar com, né, os Estados Unidos, que é um baita exemplo, você tem um problema de $1 trilhão nos Estados Unidos da educação. Que são as pessoas perdendo a crença de que eu vou entrar numa faculdade, eu vou assumir uma dívida de 10 anos, ou a dívida para a vida inteira, e eu não sei se aquilo ali, né, hoje, quando você olha para a educação e o gap, principalmente da mão de obra tech, tem um número que é alarmante, né, que até 2030 a gente tem 750 mil posições de tecnologia não preenchidas no Brasil, né? O que muitas empresas chamam de apagão tecnológico. E já tem um monte de empresas, né? Poderia citar aqui talvez, sei lá, o iFood e algumas outras empresas que hoje estão investindo em formar pessoas tecnicamente mais rápido para o mercado para conseguir suprir, né, esse gap de mão de obra que a gente tem aí. Porque a questão da mão de obra tech é que eu diria que tem três grandes problemas. É que antigamente a mão de obra de tecnologia ela só era necessária para empresas de tech. Então a gente aqui disputava dev, né, gente de produto e tal. Hoje é a Ford, é a Ambev, né, a Ambev se posicionando como uma empresa de tecnologia, competindo por um head de produto, competindo por um cara de Python, sei lá. Então isso aumentou muito a competição por essa mão de obra. Se quebraram as barreiras, né? Já existia isso muito no meio tecnológico, mas a pandemia acelerou uma década, né? A gente hoje tem pessoas sendo contratadas para trabalhar em empresas americanas, né, na Europa, em qualquer outro lugar. E, em terceiro, para agravar o nosso problema no Brasil, a moeda, né? Porque boa parte dessa mão de obra que é formada no Brasil, ele recebe um salário de X numa empresa, né, aqui no Brasil e um salário de X em dólar para uma empresa gringa.
Então a gente tem, né, um somatório desses três, 5x. para não dizer mais X, né? Então, X já seria ruim o suficiente, né? Mas eu acho que assim, é importante e necessário acelerar o processo de educação técnica, principalmente. Não adianta a gente pensar que a gente resolve esse problema com faculdades que formem profissionais em 4 anos. A gente precisa formar em 2 meses, em 3 meses, né? Eu acho que esse é um pouco do desafio que a gente tem aqui pensando em tecnologia e digitalização. Quer acrescentar, Tereza? Eu trago aqui também um pouquinho do olhar do comprador, né, do consumidor. De novo, eu trago a relação de tempo, né? A gente também, a partir do momento que a gente vem por essa digitalização, até a gente, quando está no papel de cliente, a gente está muito mais exigente para a resposta cada vez mais rápida, né? Hoje eu acho que a gente tem que ter as empresas cada vez mais preparadas para respostas e reações muito rápidas. Esse é o preço que a gente está pagando também muito pela tecnologia, né? Hoje, Procon virou Reclame Aqui, ou as próprias redes sociais, né? Num minuto as coisas todas se alastram se a gente não resolve muito rápido. Eu acho que esse é um dos gargalos também novos que a gente começa a trazer, né? A gente está muito mais exposto, e que bom, a gente está muito mais intolerante a demora nas respostas. A gente já pergunta, né? A gente manda o WhatsApp e já fica vigiando os 2 tracinhos, depois a gente já fica vigiando se a pessoa já leu e a gente já quer a resposta. Então, isso também reflete nos nossos negócios e, consequentemente, em processo, em investimento e tudo mais. Um outro ponto que eu trago aqui, que a gente sente, no caso aqui de evento, ainda há uma defasagem regulatória, né? Então, a gente ainda percebe que as leis não acompanham a velocidade que está sendo esse mercado. Então, a gente ainda tem se esbarrado muito em questões burocráticas, em questões mesmo regulatórias, que não está adaptado a essa velocidade que o mundo digital está trazendo, né? Então, acho que esses são pontos aqui que eu trago de gaps que está deixando, e a gente ainda vai conviver, pelo que eu sinto, com esse atraso por um tempo. Então, ainda assim, pelo menos no setor do evento, a gente sente muito isso ainda. Acho que essas questões regulatórias também atingem em cheio aí as áreas do Edson e da Tatiana, né? Que eu acho que a área de transportes também Eu ia só fazer um parênteses. sofre muito com isso, Só né? para a gente não perder o gap. Esse ponto regulatório é um assunto espinhoso, mas é um ponto que a sociedade também está evoluindo para novas formas de trabalho. E a nossa relação com o trabalho, em termos regulatórios, não está acompanhando a evolução da sociedade, a evolução, inclusive, das gerações novas, né? As pessoas, elas estão procurando novas formas de trabalho, a relação dela com as empresas é completamente diferente. Eu acho que a gente tem um desafio A também. legislação não acompanha a dinâmica social. Eu posso pegar o gancho É isso, e falar né? um pouco sobre o tema também? Acho que eu vou dar um passo atrás e vou dar a minha visão sobre os gargalos, e aí vou entrar dentro da discussão do regulatório, que é um pouco o case da gente. Vocês conseguem me ouvir? Acho que sim. Sim. Né? Então, vamos lá. Falando sobre os gargalos de transformação digital, acho que vocês falaram muito sobre, na ponta do consumidor, qual que é a alavanca de acesso. Acho que tem muita coisa na visão de como que a gente usa o digital para atingir o consumidor. É uma visão interessante, mas eu queria falar um pouco sobre o digital dentro das empresas, tá? Como é que você cria uma cultura digital de processos, de pessoas, de tecnologia, né? Quando você olha para as empresas que não nasceram digitais, por exemplo, um banco com todo aquele legado tecnológico, imagina você modernizar o legado de código do Bradesco, do Itaú. Foi um processo muito longo e complexo, né? Então, assim, empresas que não nasceram digital têm uma complexidade muito maior. E quais são os 3 grandes pilares aí da transformação? E qual que é o segredo da minha visão? E aí eu já vou entrar dentro das barreiras, dentro da Flixbus, né? Acho que dentro da parte de pessoas, você trazer pessoas de tech, com mentalidade de tech, é fundamental. Você não vai conseguir fazer uma mudança digital sem ter pessoas que conhecem o que é uma mudança digital. E acho que essa transformação exige que você já tenha uma cultura digital. É um pouco do ovo ou galinha, que nem quando vocês mencionaram aquele outro exemplo, né, sobre a tecnologia e a sociedade. Eu acho que trazer pessoas que têm uma mentalidade digital, às vezes já exige você ter algum ambiente. Então, talvez o segredo seja você ou gastar muito dinheiro, que é o caso que algumas empresas fazem, isso é um dos grandes motivos da bolha de salário, de tech, etc., ou você investir numa mudança de pensamento da liderança e cascatear isso através da empresa.
Acho que existem inúmeras empresas para auxiliar nesse processo. No nosso caso, a gente já nasceu digital, então a gente teve um grande desafio que foi acelerado na pandemia, que foi o de processos e o de tecnologia. Então, por exemplo, várias ferramentas da gente de precificação que a gente utilizava para precificar as viagens de ônibus, que eram ferramentas externas, a gente internalizou e começou a desenvolver tudo. Por quê? Porque assim a gente substitui trabalho humano, às vezes, e aumenta a produtividade usando o que há de melhor prática. Às vezes o acesso a essas ferramentas, e também pegando o ponto de educação digital que você falou, dentro das empresas, o acesso e a facilidade de usar essas ferramentas é um gargalo interno dentro das empresas. Para empresas menores ter acesso às melhores ferramentas, para empresas maiores conseguir fazer com que as pessoas façam o melhor uso disso e ter uma estratégia de escolha do ferramental de tecnologia que funcione para a sua indústria e para criar vantagem competitiva de forma eficiente. Do ponto de vista de tecnologia, é desnecessário dizer, mas na pandemia houve uma necessidade de acelerar o processo por conta do crescimento do e-commerce, mas por conta de todas as transformações que aconteceram, que exigiu uma quantidade de engenheiros que a gente não tinha no mercado. Então, a questão do custo de você fazer a transformação do ponto de vista de tecnologia, às vezes pode ser otimizada se você transformar antes os processos e as pessoas, né? Acho que um grande gargalo no nosso caso é a questão regulatória, é menos um gargalo de digitalização das pessoas, do mindset das pessoas para pegar um ônibus, ter uma experiência digital de compra, uma experiência digital, enfim, de suporte. É muito um gargalo do quanto as pessoas têm medo que isso seja um diferencial competitivo para quem sabe fazer. Então, em mercados onde a regulamentação protege um pouco, vamos lá, o status quo, você trazer a digitalização é difícil. Eu trabalhei na Uber, então, assim, lá a gente viveu muito isso. Hoje eu estou vivendo de novo a mesma experiência, num contexto diferente, numa indústria diferente de mobilidade, dentro do setor rodoviário. E é um desafio também. Então, assim, para resumir, os gargalos são, sem dúvida, pessoas, tecnologia, processos, mas é também, às vezes, o ambiente regulatório que você vive e as dificuldades específicas de cada mercado, a sua complexidade de adaptar um produto, seja para fins de compliance ou por especificidade de meio de pagamento para aquele mercado. Existem diversas barreiras, acho que empresas globais que entram no Brasil ou na Índia ou em mercados mais exóticos comparado com a Europa e os Estados Unidos, acabam passando por esse processo de uma forma bem mais intensa. Tatiana, quer acrescentar? Quero. Acho que, para não ser repetitiva, além de que todo mundo já cobriu muito bem, talvez um paradigma adicional que eu tenha nasce um pouco nessa ideia, nessa dicotomia entre empresas que eram analógicas e tiveram que se digitalizar, empresas como a BlaBlaCar, que nasceu 100% digital. Existe uma diferença muito grande. A gente nasceu digital. E aí, quando a gente fala que a gente nasceu digital, a gente não só nasceu a partir de digitalizar uma solução para o consumidor final, como para chegar nesse ponto, partiu de dentro de casa com processos já digitalizados. Mas quando a gente olha para o consumidor, quando a gente, de novo, botando o consumidor no centro e entendendo como é que funciona o nosso país, a gente tem um conflito de gerações também. A gente tem gerações que nasceram 100% digitais, e aí é simples. É fácil e simples conversar e falar de digitalização com essa galera, mas a gente tem muita gente que nasceu analógico. E aí, quando a gente olha, e aí, trazendo um pouco para o setor rodoviário, a gente fala muito, hoje, quase 80% do que é comprado de passagem de ônibus ainda acontece offline. E isso é muito fundamentado em um hábito de uma geração majoritariamente analógica. E aí isso é um grande gargalo, você quebrar esse hábito e trazer a lógica da digitalização para o nosso mercado rodoviário é um baita desafio. Isso não acontece só no nosso setor, vários outros. Como você disse, as pessoas não compravam supermercado online antes da pandemia. Então, assim, eu acho que também tem esse gargalo e essa dicotomia, esse conflito de gerações que, obviamente, tem consequências dentro das empresas para você criar os processos digitais, mas parte do consumidor. Para você criar, de fato, digitalização para o seu consumidor, você tem que quebrar essas barreiras que ainda são muitas, né? Gente, nosso horário passou voando até aqui. Eu tinha mais 1 bilhão de perguntas, mas a gente tem só um restinho agora de tempo, então vou deixar aqui um espaço para que vocês possam fazer as considerações finais de vocês. Queria aqui ficar por mais 1 hora, certamente. Não falta coisa para a gente falar sobre humanização desse tanto de digital que a gente falou. Enfim, de a gente olhar um pouco mais para frente, um pouco mais adiante, mas enfim, já quero agradecer aqui
a todos vocês e pedir consideração final, começando por você, Diego. Obrigada, viu? Primeiro, obrigado pela atenção de todos e, putz, a discussão foi ótima, eu ficaria horas aqui também. Adoro falar de tecnologia, adoro falar de pessoas, adoro falar de sociedade. E uma consideração final, se a gente quiser pensar em negócios do futuro ou trazer para a nossa carreira qual é o profissional que eu devo ser no futuro, é não se descolar dos aspectos humanos, da evolução da sociedade, que certamente você vai encontrar lacunas e gaps para que você possa desenvolver uma skill nova ou você possa desenvolver algo relevante na sua empresa. Obrigada, Diego. Tatiana, obrigada também, viu? Foi ótimo te ouvir esse tempo todo. Eu agradeço muito, agradeço por ter aprendido com vocês e ter trocado aqui. Eu acho que eu tenho duas considerações em relação à construção dos negócios do futuro e da digitalização a partir de agora. Acho que a primeira, eu reforço o que o Diego falou, a gente não pode perder o olhar do humano, né? Digitalização não é um fim, é um meio. E o fim ele é sempre humano, seja ele B2B ou B2C, a gente está atendendo a uma necessidade, a um problema, a gente está trazendo solução para um ser humano. Então, que a gente não perca de vista que as duas coisas de fato andam juntas, elas não são separadas, elas não são diferentes. Uma serve à outra. E a segunda é que essas trocas que a gente tem aqui sejam cada vez mais frequentes e que a gente se encontre cada vez mais. Acho que a gente trocou aqui um pouco dos gargalos e dos motivadores e a gente vê que apesar de segmentos serem completamente diferentes, exceto o meu aí e do Edson, os gargalos e os motivadores são muito parecidos. Então, acho que a gente também só consegue pensar em digitalização do futuro com os segmentos pensando menos em silo. Então, não é fintech pensando em financeiro, health tech olhando para a saúde, mobilidade olhando para a mobilidade, é a gente discutindo junto, porque as soluções e os problemas são muito parecidos e se esbarram. Leandro, obrigada pela presença e suas considerações finais. Legal, eu que agradeço. Eu vou terminar com uma provocação, né? Eu acho que a barba branca aqui entrega um pouquinho, mas eu vejo que a gente é muito desafiador pensar que tem gente que começou a trabalhar na pandemia. Acho que todos nós aqui tivemos a oportunidade de trabalhar né, e aprender muito com os nossos líderes, com os nossos gestores, quase que por osmose, né? Eu estou trabalhando aqui, meu gestor está ali do lado, eu estou vendo o que ele está fazendo, não só o que ele me fala eu aprendo, né? Quando a gente ia para o escritório, a gente cruzava com as pessoas no corredor e se conectava com elas, não necessariamente porque ela trabalhava na nossa área, mas porque você se identificava com o jeito dela se vestir, com a tatuagem, ou seja lá com o que for, tomava um café na copa e trocava ideia. Não tenho dúvida de que nunca mais a gente volta para aquele negócio lá. Né, que o home office, o híbrido, né, esses formatos de trabalho, eles vieram para ficar e as pessoas descobriram, né, a Tati estava falando aqui da conta, né, a conta é de 20 dias úteis a mais no ano com um saving de deslocamento, né, com 2 horas na média de 1 hora para ir, 1 hora para voltar, isso gera 20 dias úteis na agenda de todos nós aqui. Isso não vai nunca mais. Todo mundo descobriu que pode voltar a estudar, voltar para a academia, levar o filho para a escola. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existem ações, e aí eu estou falando muito de cultura, né? O nosso desafio é cultural. A gente precisa de ações muito mais intencionais para garantir que essas conexões não se percam. A gente precisa, né, se antes aquele encontro era acidental na empresa, eu preciso agora de processos, ferramentas, rituais que façam isso continuar vivo, para garantir a cultura. Tereza, considerações finais. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigada a todos que estão assistindo. Eu vou perseguir, meu lema é o valor do tempo, então que saibamos utilizar os nossos tempos ganhos aí com tanta tecnologia, com tanta digitalização da melhor forma, inovando mais, pensando mais fora da caixa. Eu acho que é isso que é o bom. Né? Não tem mais limite, a gente tem asas hoje para pensar fora da caixa, para democratizar, né? Eu vejo assim, gente, como é bom hoje eu poder ver pessoas que estão no interior do Acre conseguindo ter acesso a conteúdo que só no presencial não teria, e hoje já dá para ter teatro online, gente. Então, assim, democratizamos públicos, que saibamos continuar usando a tecnologia a nosso favor, que saibamos também
inovar cada dia mais, né? De novo, não tem limite. Nós estamos com asas, nós ganhamos asas e agora a gente ainda está conseguindo motorizar isso tudo. Então, que alçamos grandes voos, é o que eu desejo para todos nós que estamos aqui, para quem está aí do outro lado assistindo. Então, muito obrigada. Obrigada, Edson. Também obrigada pela presença. Eu que agradeço mais uma vez a todos vocês. Acho que aprendi bastante na conversa. Tentar prever o digital de amanhã é impossível. Acho que a inovação mora justamente nessa imprevisibilidade que a gente tem. E por isso vai vir muita coisa interessante. Se eu tivesse que dar uma mensagem final sobre o tema do Digital First, seria que vale a pena investir em uma cultura de inovação, vale a pena investir em uma cultura digital e vale a pena pensar em um projeto de longo prazo dentro desse contexto, porque historicamente é assim que se sobreviveu, é assim que se dominou mercados, e acho que historicamente vai se repetir no futuro, e, enfim. A ideia é realmente que a gente continue evoluindo, que a gente tenha mais tempo, tenha mais produtividade, com isso a gente consiga fazer mais. O mundo vai continuar acelerando. E dentro desse contexto de continuar acelerando, acho que vale a pena, como instituição, como empresa, você criar esse mindset nas pessoas, sem perder o lado humano também, para pegar o gancho aí do que a Tati falou, tá? E por falar em tempo, esgotadíssimo, está piscando ali horrores, aquele tempo esgotado. Mas, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Enfim, aproveitem o restante dos painéis, das conversas. Obrigada pela presença e uma boa tarde a todos.